De prazer estar aqui com vocês. Tudo certo? Tudo certo. É uma honra para a Escola da Advocacia Geral da União estar te recebendo hoje para falar de um tema que você é profundo conhecedor. Também estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade tão maravilhosa de poder estar conversando com você hoje sobre o mandado de segurança. Muito obrigado. Faz a honra é tempo que a gente sempre não minha. se vê, né? Faz, e pelo visto vai continuar não se vendo, né? Por causa dessa pandemia horrorosa, né? Então vai ser só telepresencial mesmo, né? Verdade. Infelizmente, né? Mas estamos às ordens, é um prazer estar aqui com vocês, ainda que, né? De forma telepresencial, uma vez que tenho o privilégio de frequentar bastante, né? A Escola da União nos seus devidos lugares, né? Na forma real de ser. Sempre contando com sua brilhante participação em muitos eventos que engrandecem aí o processo civil, engrandecem a Escola da Advocacia Geral da União. Eu vou apresentar o professor Cássio, embora assim ele dispense totalmente apresentações, mas seguindo aqui o nosso protocolo, vou fazer a devida apresentação do professor Cássio, já agradecendo a presença de todos que estão aí entrando para participar da nossa live. Professor Cássio é advogado, é mestre, doutor e livre docente em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. Em todos, tanto no mestrado, no doutorado, como na livre docência, tirou a nota máxima. Sempre extremamente brilhante. O Cássio realmente é genial. É um professor exemplar, um professor com uma didática e um conhecimento muito profundo a respeito de tudo que ele leciona. É professor nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da PUC de São Paulo. Foi visiting scholar na Columbia University de Nova York. É vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP. É membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e membro da Associação Internacional de Direito Processual. O Cássio integrou a comissão revisora do anteprojeto do Código de Processo Civil de 2015. Participou dos encontros de trabalho de juristas sobre o mesmo projeto no âmbito da Câmara dos Deputados de 2011 a 2014 e da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto também da nova lei de improbidade administrativa. Ele é autor de diversos livros, dentre os quais Manual de Direito Processual Civil, Novo Código de Processo Civil Anotado, Comentários ao Código de Processo Civil, todos publicados pela editora Saraiva. Escreveu mais de 90 livros em coautoria. O mais recente é os Comentários ao Código de Processo Civil, publicado em 4 volumes pela editora Saraiva, sob sua coordenação. Também tem muitos artigos científicos publicados em revistas estrangeiras, inclusive. Eu conheci o Cássio logo que eu cheguei em São Paulo, em 2001. Cássio foi meu professor. Eu entrei, logo que eu cheguei em São Paulo, eu fui ser aluno ouvinte, né, do doutorado na PUC. Assistia como aluno ouvinte às aulas do professor Cássio. Depois ele foi meu professor também no cursinho preparatório para concurso, no Marcato. E acompanhei como professor assistente diversas aulas também do professor Cássio na especialização da COGIAI, da PUC de São Paulo. Então, assim, eu sou uma aluna fã incondicional do professor Cássio, aprendi muito e aprendo muito com ele, com as suas lições. Nós estamos aí realizando uma série de lives a respeito dos atuais paradigmas de estudo do direito processual civil e a gente não podia deixar de conversar com o professor Cássio. Então, assim, agradeço imensamente, Cássio, você ter aceitado esse convite para estar aqui conosco hoje. O Cássio, ele sempre destacou a necessidade do estudo do direito processual civil a partir da Constituição Federal, no sentido ativo de aplicar as diretrizes constitucionais na construção do direito processual civil, realizando pelo processo e no processo os místeres constitucionais, reservados para o Estado brasileiro, de acordo com seu modelo político e para seus cidadãos. O constitucionalismo do processo tem o condão de alterar o modo de pensar do processo civil. O norte interpretativo deve partir da Constituição, e esse deve ser o método de pensamento do direito processual civil contemporâneo. O primeiro contato do direito processual civil, ele se dá no plano constitucional e não no Código de Processo Civil.
E é nessa perspectiva de que o processo civil deve se amoldar às diretrizes constitucionais que o Cássio defende o modelo constitucional do direito processual civil, como tantos outros autores. Todos os temas fundamentais do direito processual civil, eles devem ser construídos a partir da Constituição Federal. E o Cássio, quando ele vai falar do modelo constitucional do direito processual civil brasileiro, ele diz que deve se compreender dentro de 4 grandes grupos, destacados os princípios constitucionais do direito processual civil, a organização judiciária, as funções essenciais da justiça a respeito do atual estágio das instituições que desempenham as funções essenciais da justiça. Ele destaca num artigo que ele publicou, que é fruto de uma palestra proferida nas jornadas do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil, que foi realizada em Florianópolis. Ele destacou nessa palestra, que depois publicou em forma de artigo, está inclusive no site dele, do Cássio Scarpinella Bueno, e ele fala desses 4 grupos, então, em que deve se estudar o modelo constitucional do direito processual civil, que fazem parte desse modelo. E no terceiro grupo, que a gente mencionou a respeito das funções essenciais da justiça, nós destacamos a importante função da Advocacia Geral da União e também da OAB, que por sua missão institucional, analisada desde a perspectiva constitucional, podem e devem atuar mais ativamente no processo jurisdicional, desempenhando, se não o mesmo papel, pelo menos um papel bastante próximo ao que historicamente cabe ao Ministério Público, na qualidade de custos legis ou fiscal da lei. E, por fim, o quarto grupo, em que disciplina a forma, aquele que disciplina a forma pela qual o judiciário deve ser provocado para resolver as mais variadas questões. E a esse quarto grupo, então, do modelo constitucional do direito processual civil, fazem parte os procedimentos jurisdicionais constitucionalmente diferenciados. E hoje nós vamos falar especialmente do mandado de segurança, que é um procedimento jurisdicional constitucionalmente diferenciado, objeto de profundos estudos e reflexões do professor Cássio. Inclusive, foi objeto da sua dissertação de mestrado, onde ele tratou especificamente da liminar em mandado de segurança, um tema com variações, super elogiado pela banca examinadora, que foi composta pela professora Tereza Alvim, o Marcato e o saudoso professor Renan Lotufo. Foi publicado pela RT em 1996, depois teve uma segunda edição em 1999. Depois o Cássio publicou o livro Comentários à Lei do Mandado de Segurança, onde ele parte dessa compreensão do mandado de segurança baseado nas premissas do direito público, enfatizando a origem constitucional do mandado de segurança, onde ele analisou todas as principais leis do mandado de segurança, publicado pela editora Saraiva, chegou até a 5ª edição, e com a promulgação da nova lei do mandado de segurança, a Lei 12.016 de 2009, ele publicou outro livro, Comentários Sistemáticos sobre a nova lei do mandado de segurança, que também teve 2 edições. Depois ele incorporou os comentários ao mandado de segurança ao seu curso sistematizado de Direito Processual Civil, volume 2, tomo 3, Direito Processual Público. Então, Cássio, nós temos assim muitas perguntas para te fazer aí a respeito do mandado de segurança. Você fala muito do diálogo, da necessidade, do diálogo do mandado de segurança, da lei do mandado de segurança com a Constituição Federal, com o Código de Processo Civil. Já para iniciar os nossos questionamentos, no que tange ao órgão competente para processar e julgar o mandado de segurança, o fator de definição será sempre a autoridade coatora e a sua sede funcional, A Advocacia Geral da União, hoje o nosso ministro José Levi Melo do Amaral participou do evento que a Escola da AGU está promovendo em homenagem ao Dia do Advogado. O evento foi hoje e será amanhã também, pela manhã, transmitido pelo canal do YouTube da Escola da AGU.
E o nosso advogado geral da União hoje proferiu palestra e ele iniciou falando da Advocacia Geral da União, que é responsável pela defesa da União, o que significa a defesa de todos os poderes da União, de seus gestores, incluindo a defesa do Poder Executivo, enquanto chefia de Estado, chefia de governo, chefia da administração, bem assim a defesa dos demais poderes e a defesa de diversos órgãos que fazem parte das projeções dos poderes da União e que são representados pela Advocacia Geral da União. Então, eu queria que você começasse falando a respeito das regras que devem ser observadas para a definição da competência jurisdicional para a impetração do mandado de segurança. Professora Rita, antes de tudo, mais uma vez, muito obrigado pelo honroso convite, muito obrigado pelas gentilíssimas considerações, né? Inclusive essa introdução teórica é boa porque evita que eu precise ficar falando, né, muito, mas só para colocar isso, né, o contexto, né, do estudo do direito processual civil como um todo, né, que é a Constituição, isso para mim sempre me pareceu muito claro e muito necessário para se estudar o mandado de segurança, né? Certos temas que são, né, frequentemente estudados pelo processualista civil, e permito-me ir direto ao ponto, nem tem como o processualista civil, não levar em conta a Constituição Federal. Então, para dar 2 exemplos, é esse o nosso tema de hoje, o mandado de segurança, mas é também a execução contra a fazenda pública, né? Não adianta a gente só olhar no Código de Processo Civil aquelas regras procedimentais, lógico, importantes e dispensáveis, né? Mas toda a lógica do precatório, do RPV, quando é precatório, quando é RPV, por que isso, por que aquilo, decorre da Constituição. E, focando no nosso mandado de segurança, é rigorosamente a mesma coisa. Não há como a gente falar de mandado de segurança sem levar em conta, né, por pior que seja a nossa formação em direito constitucional, o artigo 569 e o hipertrofiamento do acesso coletivo à justiça, também especificamente no mandado de segurança, no artigo 570, né, o tal do mandado de segurança coletivo, né? Então é sempre isso, enfim, sempre esse diálogo, né, entre o plano material, o plano constitucional, que me agrada sempre, e esse ponto de partida absolutamente indispensável, que é a Constituição, né? Por isso até que, quando eu falo em modelo constitucional de direito processual civil, eu crio essa categoria, né, que tem esse nome pomposo, procedimentos jurisdicionais constitucionalmente diferenciados, mas é aquilo, são aqueles fragmentos de procedimentos especiais, como é o mandado de segurança, que dependem, né, para sua concretização infraconstitucional de se levar em conta a própria Constituição, né? E, enfim, esse tema que você coloca, que é bastante importante, que é a competência do mandado de segurança, né? Porque aqui é uma coisa também que não está no CPC, aliás, não está em rigor nem na lei do mandado de segurança. Por quê? Porque aí, dada a organização judiciária brasileira, né, dada a lógica da organização judiciária brasileira, a gente precisa, na verdade, colher da Constituição Federal e das constituições estaduais, né? Isso, lógico, na perspectiva da Advocacia Geral da União, basta, né, examinar a Constituição Federal, na maior parte das vezes, alguma exceção e tal. Mas foi até exame de ordem, outro dia, aí um ano e meio atrás, caiu na ordem. Nós tivemos agora, aqui no estado de São Paulo, no município de São Paulo, aí uma situação bastante interessante, né? Isso do ponto de vista jurídico, permito-me dizer, né, mas envolvendo o prefeito, quando o prefeito Bruno Covas, aqui de São Paulo, alargou o rodízio de carros aqui na cidade de São Paulo como uma das, enfim, medidas que se pareceu naquele momento oportuna para combater a pandemia, etc. Tal. E muito se questionou, independente, né, do mérito em si, mas muito se questionou. E muitos impetraram esses mandados de segurança contra o prefeito da capital de São Paulo na primeira instância. E aí eu uso isso só para ilustrar a competência do mandado de segurança. Isso é bem documentado na doutrina, seja a doutrina de índole processual, mas seja a doutrina, né, que escreve sobre mandado de segurança de índole constitucional, tributária, administrativa, né? A gente tem muita coisa muito boa de mandado de segurança, escrita por constitucionalistas, administrativistas, tributaristas. Basta mencionar a obra imorredoura de Eli Lopes Meireles, né, que não era processualista. Não é que ele não sabia processo, lógico que sabia, porque foi juiz de carreira, mas, né, ele, evidentemente, um administrativista, um constitucionalista, atualizada pelo ministro Gilmar Mendes, constitucionalista, atualizada pelo professor
o professor Arnoldo Valdi, que não é processualista, embora também, né, saiba tudo, de tudo um pouco, é um grande jurista, né, para dizer, olha, a gente precisa achar a competência, primeiro na Constituição Federal, né, e temos variadas hipóteses, mandado de segurança contra o presidente da República, mandado de segurança contra o ministro do Estado, mandado de segurança contra os desembargadores federais, mandado de segurança contra juiz federal, né, para depois ir para as constituições estaduais, e aí que está a chave do problema, né? É governador, é prefeito, é secretário de Estado, é secretário municipal, é desembargador estadual, é alguém do TCE, é alguém assim, assado, isso é só as constituições estaduais vão efetivamente revelar, para daí a gente entrar na organização judiciária concreta para saber exatamente, bom, dentro da estrutura da Justiça Federal, eu posso impetrar essa segurança na cidade de São Paulo, porque o impetrante reside na cidade de São Paulo, ou considerando que oficialmente, né, o endereço da autoridade é Brasília, ou o endereço dessa autoridade é outra cidade, por exemplo, Ribeirão Preto, eu preciso me locomover para Ribeirão Preto para impetrar a segurança, né? Então isso é bastante interessante e que gera uma série de inquietações. Hoje no Código de Processo, a gente tem o artigo 52, parágrafo único do CPC, que de alguma forma espelha, né, o 109, parágrafo 1º, para as justiças estaduais. E lógico, ninguém duvida, é um artigo muito bem intencionado em termos de favorecer o acesso à justiça do particular, do impetrante, né? Geralmente, o mandado de segurança é impetrado por um particular. Só que, veja, isso em relação à AGU é menos problemático, porque a AGU, por definição, como a União, está espalhada em todo o território nacional. Lógico, em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, aí ninguém duvida. Mas é complicado você sustentar que eu possa impetrar um mandado de segurança com relação a uma autoridade, por exemplo, do Estado de São Paulo, no Estado de Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Porque, em rigor, no Estado do Rio de Janeiro, não haverá nenhum procurador do Estado de São Paulo. E, em rigor, pela literalidade do 52, parágrafo único, isso estaria autorizado desde que o impetrante more no Rio de Janeiro. O que não é difícil de ver, é uma questão aí de CMS, né? Enfim, interestadual, alguma alíquota, alguma discussão aí típica, né, dos tributos estaduais. Ele mora no Rio, recolhe em São Paulo, vice-versa, ele impetra lá, não cá. Mas o ato seria de uma autoridade estadual de São Paulo a justificar a impetração no estado de São Paulo, em suma, só para mostrar aí, né? E aí vem a graça também, se me permite, né? O status da autoridade coatora, né? A competência do mandado de segurança. Quem é o cara, né? Quem é a autoridade? Porque é o status dessa autoridade que vai justificar a impetração, né? Ora, competência originária nos tribunais, ora, residualmente, na primeira instância mesmo. É isso. Agora, continuando, aproveitando o gancho da autoridade coatora, que agora é considerada ré no mandado de segurança, surge a questão, né? A entidade de direito público, a pessoa jurídica que aquela autoridade coatora pertence, também é ré no mandado de segurança? Existe aí o litisconsórcio passivo necessário? Quem que é o réu no mandado de segurança? Essa pergunta é uma complicação, porque, veja, é aquela história, né? Até o que me levou a estudar nos meus livros antigos, ainda antes da Lei 12.016 de 2009. Em rigor, quando você pegava a Lei de 51, a Lei 1533 de 51, certo ou errado, independente, é o que eu digo, de juízo de valor. Aqui é importante a gente se despir daquilo que ouviu dizer e, sobretudo, de quem usa mandado de segurança na prática. Esquece temporariamente, porque sempre complica, né? Porque a gente quer se facilitar na prática. Mas a Lei de 51 claramente dizia, a autoridade coatora é ré. Aí vem uma lei em 64, a Lei 4348 de 64, que é uma lei, enfim, que proibiu o liminar com relação ao servidor público e tal, ela é mais conhecida por aí, mas essa lei alterou a Lei 1533 para dizer, em rigor, que o réu do mandado de segurança é a pessoa jurídica. E de que e dizia também que a autoridade coatora prestava as informações à advocacia pública, para a advocacia pública preparar a defesa e a advocacia pública apresentar isso no mandado de segurança. Isso é muito destacado numa obra clássica, antiga, do seu mandado de segurança, do professor Celso Barbi. Tem uma grande obra, uma monografia famosa, várias edições anteriores à nova lei, onde ele destaca, olha, essa lei de 64, então ela muda, ela cria usando a nomenclatura que eu acho que seria mais correto para hoje, cria um processo administrativo,
né, no âmbito administrativo para viabilizar. A autoridade coatora ela é notificada pelo juiz, mas não para se manifestar em juízo, mas para preparar essas informações para a advocacia pública, o representante da União, etc., para então a advocacia pública fazer o papel dela e apresentar. Pois bem, ficou assim. Quando vem a lei de 2009, ela preserva integralmente o dispositivo original da lei de 51 e também ela preserva as modificações introduzidas pela lei de 64 na lei de 51. Então, bom, preservou as duas coisas. Aí o que a gente vai dizer? Então, quando você olha o artigo 6º, olha o artigo 9º da lei, 7º e 9º da lei, na verdade, eu diria hoje, certo ou errado, gostando ou não da ideia, hoje, por causa da lei atual, 2016-2009, há um litisconsórcio passivo necessário em sede de mandado de segurança, formado entre a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público ao qual ela faz parte, né? E aí, lógico, ainda pode haver um outro litisconsórcio, né? O beneficiário do ato, etc. Tal. Mas eu diria isso. E me agrada ver, quando eu escrevi isso, só eu escrevia isso. Mas aí um belo dia saiu a edição atualizada da obra Imorredoura, do grande Eli Lopes Meirelles, né? Atualizada pelo ministro Gilmar Mendes e pelo professor Valde, que são dentre os idealizadores do anteprojeto da lei e sustentam essa posição de que haveria um litisconsórcio passivo, né, necessário por força de lei. É isso. Agradecendo a presença de tantos colegas e professores que estão entrando aí na nossa live, agradecendo a participação de todos os diretores regionais da Escola da AGU que estão aí nos acompanhando, Rodrigo, Marco Aurélio, agradecendo a participação de vários colegas da AGU também, que foram seus alunos, que eu estou vendo aqui, que entraram na live. Cássio, a gente está falando, né, do litisconsórcio passivo necessário, da autoridade coatora e da pessoa jurídica, a entidade de direito público, na perspectiva do mandado de segurança contra o ato abusivo ou ilegal, né, de uma autoridade em relação a um determinado direito. E aí, nesse caso, quem sofre realmente, né, os efeitos quem vai sofrer realmente os efeitos jurídicos aí do mandado de segurança é a entidade de direito público, né? Por isso que eu acho até que é salutar ele está a entidade de direito público está no polo passivo. Agora, você fala muito também, né, nos seus livros em artigos jurídicos, do mandado de segurança contra ato judicial, que daí o mandado de segurança ele deve ser entendido aí como um sucedâneo recursal, né? E se o mandado de segurança, então, for contra ato judicial, aí também você acha que deve haver um litisconsórcio passivo? Isso é interessante. E se o mandado de segurança for impetrado pelo ente público contra uma decisão judicial aí teratológica, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo, aí o ente público vai estar no polo ativo e no polo passivo? Então, aí o mandado de segurança contra ato judicial é aquela história, é uma licença poética no sistema, né? Por isso que eu insisto, olha, isso aqui tem que ser entendido como um sucedâneo recursal, e dentro da lógica do sucedâneo recursal, você vai ter que se afastar digamos, do verdadeiro mandado de segurança, etc e tal, né? Porque senão, se você realmente for aplicar essa compreensão para o MS contra ato judicial, aquela história não tem como sair daí. Então, sim, eu impetro, por hipótese, o mandado de segurança contra um ato de um juiz federal, não é? Então, além do juiz ter que se manifestar no caso, porque ele é réu, a Advocacia Geral da União precisaria ser, né, notificada, cientificada, para apresentar uma defesa em nome da União, considerando que, em tese, eventuais efeitos patrimoniais daquela decisão poderiam, né, repercutir no patrimônio, no erário federal. Em tese seria isso, mas é aquela história, a gente simplesmente não vê isso na prática, né? E no fundo, e aí é que é o lado sucedâneo recursal. Quem é o verdadeiro interessado na manutenção daquela decisão judicial que é impugnada pelo mandado de segurança? A parte contrária, justamente a beneficiária do ato. Bom, ninguém duvidaria que ela seria, de qualquer forma, a parte contrária, um litisconsórcio necessário, porque ela tem interesse jurídico na manutenção daquela decisão. Mas a prática mostra que, com certeza, a Advocacia de Estado não será intimada, citada, notificada para intervir para a defesa do agente juiz, né, seja ele federal ou estadual, não será.
até porque teríamos uma questão interessante com as autoridades municipais, né? Quer dizer, o Estado deveria intervir, porque a justiça é estadual, a justiça não é municipal, né? E o juiz também é engraçado, não é considerado como réu, porque veja, se todo juiz que é alvo de mandado de segurança vira réu, ele deveria sair da causa, porque ele se torna impedido. E isso ninguém leva a sério, porque no fundo você está lá simplesmente usando um outro mecanismo de combate, de controle da decisão não tipificado. E convenhamos, felizmente, o número de mandados de segurança contra a judicial reduziu, foi bastante reduzido, mais ainda agora depois do tema 988 do STJ em relação ao agravo de instrumento, o que eu acho positivo nessa perspectiva, né? Sim, sim. O Laércio, ele faz um questionamento aqui. Na apelação, a Fazenda Pública pode inovar apresentando argumentos que não estavam nas informações da autoridade coatora? Isso é complicado de se verificar no mandado de segurança por causa da prova pré-constituída, né? Então, veja, você tem um acervo probatório e um acervo de argumentações, sempre isso no mandado de segurança, que tem que ser circunscritos, né? Então, tudo aquilo que é fato tem que ser posto no primeiro grau de ursão, na primeira instância, etc. Tal. Eu acho que a inovação fática em mandado de segurança é sempre muito traumática, né? Porque, em rigor, a necessidade de um reexame de fato pode simplesmente significar que não cabe o mandado de segurança que pressupõe, né, uma moldura fática pré-delimitada, né? Mas veja, em tese, há fatos novos. Por exemplo, houve lá uma revogação do ato, uma cassação do ato, uma pandemia, uma catástrofe, né, um empenho administrativo, tal, isso eventualmente poderá ser trazido, mesmo que resulte, né, em selar a sorte do mandado de segurança quanto ao seu descabimento. O problema é a inovação, né? Mesmo fora do mandado de segurança, que inovação é essa, né? Fato novo, sim, mas inovar teses, você tem estabilidade da demanda, né? Então o direito brasileiro é um pouco mais fechado nisso, né? Sem uma prévia concordância da parte contrária e tudo mais, né? É isso. Fazer a propaganda institucional, só falei dos 52 parágrafo único, desculpa, professora Rita, só falar que na última revista de processo, o volume 305 da revista de processo, saiu, por feliz coincidência, um artigo meu sobre a competência do mandado de segurança, levando em conta o artigo 52, parágrafo único. Então fica a dica da revista de processo, volume 305, que é correspondente ao mês de julho agora, de 2020. Super dica, né? Super boa dica, institucional. Eu tava esperando sair esse artigo aí, que eu já tinha visto você comentar a respeito. E o Cássio fala no livro que ele escreveu sobre a nova lei do mandado de segurança, ele fala, é uma nova lei velha, né? Que depois todo mundo repetiu aí essa frase do Cássio, que é uma nova lei velha, porque veio uma lei não atualizada, vamos dizer assim, né? Incompleta no que diz respeito às técnicas processuais mais avançadas da fase atual, que já estava o processo civil na época em que foi promulgada. E muitas situações que não trazem as soluções adequadas. E aí, falando do necessário diálogo das pontes, que o Cássio fala também, que me inspira, inclusive, quando a gente vai estudar a execução fiscal também, com relação ao direito líquido e certo, né, no mandado de segurança, a prova pré-constituída. Além da prova documental, agora o nosso Código de Processo Civil traz a possibilidade da prova documentada, da ata notatorial, e também tem a documentação eletrônica, prova oral documentada, por exemplo, gravação feita pelo celular. Então, queria que você falasse a respeito disso, a possibilidade dessas provas no mandado de segurança. Cássio. É bem bacana, né? Eu acho que é aquela história, com a devida vênia, né, a lei 2009, até porque ela ficou durante 10 anos, né, tramitando no Congresso Nacional. Então, ela é aquela história, o problema da lei que demora demais, né? Vivemos hoje mais ainda, mas já naquela época, né, se vivia numa frenética sociedade, enfim, mutações políticas, sociais, econômicas de toda a ordem, né? Até, eu acho, o meu engrandecimento institucional do Brasil pós-88, pós-Constituição de 88, e, na verdade, também tem uma outra questão que muita gente esquece. Originalmente, a ideia não era fazer uma nova lei para o mandado de segurança, como um todo, era fazer uma lei para o mandado de segurança coletivo, né, especificamente tal, e aí, no fundo, acaba se reunindo uma coisa a outra e pronto, vem a lei 12.016 de 2009, que, em rigor, é
né, uma consolidação do que nós tínhamos com alguma coisa a mais, inclusive sobre o MS coletivo. Por isso que eu digo, é uma nova lei velha, sempre com a devida vênia, porque ela sequer atualiza a nomenclatura usada desde a lei de 51, que naquela época, 51, dialogava bem ou mal com o Código de 39, né? Até porque a lei de 51 também, em alguma medida, ela repete muita coisa que estava dentro do Código de 39, porque vale a pena essa visão histórica do mandado de segurança, né? Originalmente para nós, a primeira lei, né? A primeira não, na verdade, a segunda lei do mandado de segurança é o próprio Código de 39, porque a primeira mesmo era de 36, era anterior ao Código 39, depois passada a limpo no Código 39, como procedimento especial, depois a de 51, depois 64, 66, mudanças substanciais, e agora de 2009. E a lei de 2009 é isso, ela esquece do constitucionalismo, né, da importância do estudo da Constituição, por exemplo, questões que sejam básicas, de competência originária dos tribunais para julgar mandado de segurança, ela não se apega muito a isso. Ela esquece de todos os avanços do Código de Processo Civil com relação à tal da tutela específica. Ora, o que é a tal da tutela específica, senão o que desde sempre se busca no mandado de segurança? Aliás, certo ou errado, é por isso que diz, olha, mandado de segurança não é ação de cobrança, mandado de segurança não substitui ação indenizatória. Por quê? Porque se busca a tutela específica ou, quando menos, um resultado prático equivalente, para usar a linguagem lá consagrada pelo 461 e que hoje está ainda preservada no Código de 2015. E, no fundo, a lei, que é de 2009, ela poderia ter, né, se aperfeiçoado com as conquistas do Código de então, com as reformas de 94, o cabimento do agravo de instrumento, etc. Tal, não foi. Por isso que eu tomo a liberdade de dizer que ela é uma lei velha, não obstante cronologicamente nova. Com relação à prova, ao meu ver, e a despeito da lei, enfim, aí repete o modelo, né, textual da Constituição, 569, né? Mas veja, o direito líquido e certo, né? O Eli Lopes Melo já dizia isso, Castro Nunes, antes dele, já dizia isso de forma muito clara, é, na verdade, fato líquido e certo, né? Então, é prova pré-constituída. Agora, a gente historicamente tem uma tendência de restringir prova pré-constituída à prova documental, porque esta era a prova pré-constituída tradicionalmente. Agora, a partir do momento que o Código apresenta outras formas de prova pré-constituída, que em rigor não são documentais, e mais, né? Você até falou isso no enunciado, é na questão muito bem colocada aqui, mas que a tecnologia permite esta gravação, esta documentação para além da prova documental clássica, papel, ao meu ver, não há mal nenhum, muito pelo contrário, de incorporar isto ao mandado de segurança. Então, aqui, que nem o colega que está falando, o Pablo, né? Ata notarial. Sim, a ata notarial é uma prova documentada. Então, ao meu ver, não há problema nenhum de eu instruir um mandado de segurança com uma ata notarial. Ah, mas ato notarial é isso e aquilo, tá bom. Aí o juiz vai avaliar, como qualquer prova. Se o juiz, avaliando aquela ata notarial, avaliando aquela gravação, né, avaliando um laudo técnico de um expert, de uma empresa, etc. tal, não sentir firmeza, né, na moldura fática, provavelmente ele vai falar, olha, eu descarto, denego a segurança, né, como usa no jargão forense, porque eu preciso de provas. Então, entra com ação aí comum, pelo procedimento comum, mas não cabe INS. Mas aí, veja, já é um juízo de valoração da prova. E, ao meu ver, não pode ser a prioristicamente um óbice para legitimar a impetração. É isso. Excelente. Cássio, pegando o gancho aí do novo Código de Processo Civil, a gente pode hoje requerer eliminar o mandado de segurança com base na evidência? Com certeza. É aquela história, né? O bom advogado, público ou privado, os colegas, eminentes colegas do MP e os eminentes colegas da defensoria, isto é, impetrantes em geral, né? Mesmo a advocacia pública muitas vezes precisa impetrar seguranças. Eu digo, dificilmente vai perder a chance de usar a urgência, né? Também, né? Mas vamos imaginar uma hipótese em que, porque o mandado de segurança tem um quê de urgência, que nem habeas corpus, é historicamente documentado, sem petro com mandado de segurança, sem petro um habeas corpus, você está numa situação de urgência, né? Enfim, e aí, naturalmente, dentro da lei do mandado de segurança, você tem lá com uma outra linguagem, mas até hoje, claramente, aquilo que o Código hoje
fotografaria ou destacaria como uma tutela provisória de urgência. Não obstante, eu sou um daqueles que diz que não há problema nenhum, e a grande maioria da doutrina, de quem está estudando o assunto, seja do ponto de vista de monografias, de artigos, tem dito que cabe também a tutela da evidência, porque é um plus, não é um minus, né? Então não há problema nenhum de um direito fundamental, como é o mandado de segurança, ter um acréscimo e não um decréscimo em virtude da evolução legislativa. Mas na prática a gente vai ver, o impetrante ele vai, na verdade, fundamentar nas duas coisas, né? Porque se não der certo a urgência, quem sabe a evidência, se não der certo a evidência, quem sabe a urgência, né? Inclusive, eu fiz uma live recentemente com a professora Rogéria Dotti, onde a gente falou muito a respeito da tutela da evidência, que foi o tema da tese de doutorado dela. Cássio, você acha que com essa possibilidade ampliada da utilização da tutela de urgência, você considera que foi minimizada a importância do mandado de segurança? Não. Eu sou um daqueles caras, nesse sentido, eu acho que eu tenho muita inovação na cabeça, mas eu sou um cara que gosta de procedimento especial, justamente porque, veja, é um acesso à justiça, nos variados aspectos que a gente pode falar, privilegiado. Então, o mandado de segurança continua a ser um acesso diferenciado, privilegiado de acesso à justiça, assim como o habeas corpus, assim como outros tantos procedimentos especiais, né? Ação de improbidade, ação popular, a desapropriação. Quer dizer, são coisas feitas para você discutir certos assuntos, né? Eu acho que isso é muito bem explorado, corretamente explorado do ponto de vista da prática forense, né? Porque, veja, o mandado de segurança, a exemplo do seu irmão mais velho, o habeas corpus, essa é a grande verdade, ele contém uma retórica muito própria. Quer dizer, um juiz, quando recebe um mandado de segurança, ele pressupõe, puxa, há algo muito sério aqui, sabe? Então, é isso, é por essas e por outras que eu acredito. Então, por mais que o nosso procedimento comum hoje admita uma série de ferramentas tecnológicas avançadíssimas, inclusive desde 94, não é? Essa generalização do que hoje nós chamamos de tutela provisória, eu não vejo problema nenhum da gente continuar usando o bom e velho mandado de segurança, até por uma razão, mandado de segurança está na Constituição. Então isso é coisa de processualista, não precisa de procedimento especial, pode até ser os do Código, mas os da Constituição não tem como evitar, porque é direito fundamental, cláusula pétrea, ninguém mexe, né? É isso mesmo. A única coisa é que o mandado de segurança, a gente tem o prazo de 120 dias para impetrar, né? Depois de 120 dias, a parte não perde o direito material, então se ela não conseguir usar o mandado de segurança, ela tem outras alternativas. Pode entrar com a ação autônoma e aí pedir tutela de urgência, tutela de evidência, enfim. Aí só me permita dar de bandeja, que o artigo 23 da Lei de Mandado de Bandeja, que o artigo 23 da Lei de Mandado de Segurança é constitucional. Sei que tem súmula, sei que boa parte da doutrina, mas data máxima vênia é o típico artigo claramente inconstitucional. E justamente por isso, veja, quando o mandado de segurança é previsto na Constituição, ele não está limitado a nenhum fator temporal. Nenhum. Não é que é razoável ou irrazoável. 120 dias é um montão de tempo e está tudo... Não é isso. Não há. Então, veja, você dizer, sobretudo, e é interessante, a maior parte da doutrina diz que o prazo é decadencial, é pior ainda, porque decadencial significa perder o direito ao mandado. É pior ainda, se fosse prescricional seria menos mal, né? Mas eu perder um direito fundamental, porque eu não exerci em 120 dias, que fosse 90 ou que fosse 150, data máxima vênia. Mas tá certo. Usando a súmula do Supremo, é constitucional, prazo e tal, então no 121º dia eu vou entrar com uma tutelinha provisória no procedimento comum. Agora, precisa ser muito cara de pau, permite-me dizer, para pedir urgência nessa tutela provisória depois de 121 dias da lesão a direito, né? Melhor pedir pela evidência, então. Melhor pedir pela evidência, então já tem uma alternativa. Por causa disso. E também, com relação aos prazos processuais, que agora o Código diz que são em dias úteis, né? Isso se aplica ao mandado de segurança, mas não ao prazo para impetração, né? O prazo de 120 dias, os tribunais estão contando os dias corridos, né, Cássio? Ainda bem. Eu acho que está certo, porque o prazo, veja, seja ele prescricional, seja, como a maioria diz, decadencial é um prazo de direito material, então me parece que aí, não inegavelmente, é um prazo material, por isso... conta em dia corrido. E ainda bem, porque imagina contar 120 dias úteis.
né? É difícil, você ia perder o prazo de alguma forma, né? Agora, é interessante verificar, né, a contagem, né, de prazos em dias úteis, aí sim, os prazos processuais dentro do mandado de segurança é algo que a mim não me choca. Tem gente que fala, não, mas o mandado de segurança é célere, é expedito, tem que correr em dia não útil, talvez, mas são coisas diferentes. O mandado de segurança é uma estrutura judiciária. O processo, como um todo, fala, olha, dias úteis sim, dias não úteis não. Então, ao meu ver, não há como discernir uma coisa da outra. Até porque, isso a gente dizia lá no IBDP, quando a gente propôs o substitutivo, que tanta coisa foi incorporada, né, ao Código de Processo Civil, quando a gente estava na Câmara, muita coisa que está no Código veio desse trabalho que era capitaneado, né, pela professora Ada Pellegrini de Novo, o professor Carlos Alberto Carmona, o atual presidente, o professor Paulo Lucon, e enfim, eu tinha o privilégio de já estar com essas pessoas maravilhosas lá trabalhando. Mas a gente propunha que se tirasse essa distinção do código entre prazo útil e não útil, suscitando a inconstitucionalidade, porque a atividade jurisdicional é ininterrupta. E a gente falava, a gente sabe que dizer isso é antipático, sabe que vai todo mundo ficar bravo com a gente, porque todo mundo merece um feriado, um final de semana, etc. Tal, mas não é aí que tá, não adianta você pensar só no exercente da função essencial. Você tem que pensar no destinatário da prestação jurisdicional. Mas como se vê, não funcionou e está lá o 219 do Código incólume, né? Os advogados agradecem. Agradece, não a mim, mas enfim, tá lá e vamos fazer bom uso, então, com certeza. Aqui tá se perguntando, 10 dias de informações é dias úteis? Do jeito que está no código, porque é a contestação. É prazo processual. Só os prazos processuais. Processuais. Em dias úteis. Mas em rigor, esses 10 dias das informações é útil, Não tem jeito, da lógica da lei. A lei do mandado de segurança prevê o recurso cabível da liminar, né? A gente estava falando da liminar em mandado de segurança. Prevê que é o agravo de instrumento e em consonância com o artigo 1015, inciso 8º lá do inciso 13 do Código de Processo Civil, que quando a lei, né, específica prevê o recurso de agravo, aí cabe o agravo. Então, as únicas decisões agraváveis no mandado de segurança, a seu ver, é a que concede e a que nega a liminar? Essa é uma questão bacana, né? Porque, veja, você tem o 1015, ele fala, bom, certo ou errado, o rol é este. Inciso 13, e também será agravável aquilo que a lei extravagante disser. Ora, quando a gente vai na lei do mandado de segurança, ela diz, cabe agravo de instrumento da decisão concede a liminar. Ela não fala de outras interlocutórias. A gente pode até justificar, porque, em rigor, né, não há muita interlocutória em mandado de segurança dada a lógica procedimental. Né? Impetração, com ou sem liminar, autoridade coatora, MP, e sabemos, o MP nem sempre quer se manifestar em MS, questões tributárias, tá ok, e sentença. Então, em rigor, nem haveria lugar para outra interlocutória. Mas há, em tese, várias questões interlocutórias, inclusive sobre a competência. O juiz não vai extinguir, por causa da competência, vai reencaminhar. Né? E aí o que eu digo, eu diria que é mais fácil responder a questão analisando a incidência ao mandado de segurança da tese 988 do STJ, ou seja, vai caber o agravo de instrumento não pelo inciso 13, porque a lei não diz que cabe de outra interlocutória, mas mais pelo 988, ou seja, vai caber agravo aquelas condições que, certo ou errado, isso é uma outra questão, a Corte Especial do STJ está dizendo que cabe. No caso de competência, aliás, com certeza, até porque a origem, né, do termo 988 foram 2 casos de competência. Então, caberia. Nós temos, né, Cássio, muitas súmulas do STF, do STJ, a respeito do mandado de segurança. Agora, diante do Código de Processo Civil atual, o artigo 927, essas súmulas anteriores, sem os cuidados exigidos aí pelo Código de Processo Civil, elas continuam aplicáveis? Então, alguns exemplos, né? A ampliação objetiva da coisa julgada lá, que está prevista no parágrafo 2º, artigo 503 do Código de Processo Civil, se aplica ao mandado de segurança? Eu acho que esse é um tema bem bacana, né, que até extrapola o mandado de segurança, mas que no mandado de segurança tem uma especial aplicação, justamente por isso que você colocou. Nós temos, sem exagero, dezenas de súmulas de mandado de segurança, tanto do Supremo, e desde a primeira fase
de súmulas, né? Ou seja, desde início da década de 60, para ser preciso, desde 64, nós temos dezenas de súmulas do Supremo Tribunal Federal, seguidas por outras dezenas de súmulas do STJ. E mais, a última vez que o Supremo Tribunal Federal se reuniu para expedir súmulas não vinculantes, que foi em 2003, expediu mais de 10 súmulas sobre mandado de segurança, a maior parte delas, aliás, inclusive sobre a constitucionalidade do prazo, não é? Mas a maior parte delas tratando de temas infraconstitucionais. Isso é que é o mais interessante, né? Em plena Constituição de 88. Então, eu diria que o ideal, né, e deixando de lado outras tantas questões, né, do direito jurisprudencial, tão importante para a sistemática do CPC de 2015, mas eu diria sem medo de errar que o ideal, sustento isso, é que todo esse repertório jurisprudencial anterior, né, para assumir, né, aquele status normativo idealizado pelo 927, né, a tal da observância obrigatória do 927, precisaria ser, né, re-ratificado, de acordo, levando em conta com as regras, o processo, como eu prefiro dizer, estabelecido pelo próprio Código de Processo Civil. E eu encontro esse raciocínio, de alguma forma, também para validar esse entendimento, na emenda constitucional 45 de 2004, que é justamente a emenda, né, conhecida como reforma do Judiciário, que, dentre outras inúmeras inovações trazidas para a Constituição em relação ao processo e ao Judiciário, trouxe as súmulas vinculantes. E aí tem um artigo nessa emenda constitucional 45 solenemente desconsiderado, né, que é o artigo 8º. Ele diz, olha, as súmulas anteriores do Supremo, expedidas até o advento da emenda constitucional, para passarem a ser vinculantes, precisam ser, eu vou usar a palavra entre aspas, validadas por 2/3 do Supremo, coisa que nunca aconteceu. Então, aí uma das críticas que eu faço de repente tudo vira vinculante. Não, calma. A própria emenda 45 não admite esse passo para as súmulas vinculantes das súmulas meramente persuasivas, sem uma pré-validação do plenário por 2/3. Então, mutatis mutandis é o que particularmente eu sugiro, mas o que é solenemente desconsiderado pela maior parte da doutrina e, sobretudo, pela nossa prática forense. Ou seja, a gente continua usando súmula como se fossem normas imutáveis no direito brasileiro, né? Essa é a grande verdade. Sim, e aí tem vários dispositivos do Código de Processo Civil que vão se aplicar ao mandado de segurança, né? Então, o 942, que você fala da técnica de ampliação de julgamento, que não tem problema nenhum ser cabível no mandado de segurança, que não é porque não cabe embargo de divergência que não vai caber o 942, e tantos outros mecanismos, né, previstos no CPC podem ser aplicados no mandado de segurança, as técnicas para efetivação das decisões, né? Você fala, os mecanismos de cumprimento das decisões previstos no Código de Processo Civil podem ser utilizados no mandado de segurança, desde que compatíveis, né, com o procedimento do mandado de segurança. Vários procedimentos aí vão se aplicar ao mandado de segurança. Você estava falando também a respeito das regras infraconstitucionais, que tem súmulas, inclusive em relação a isso. Eu estava dando uma olhada aqui, tem julgados já em repercussão geral de alguns anos atrás que se pode desistir do mandado de segurança. A parte pode desistir independente da manifestação do réu, né? A parte autora pode desistir do mandado de segurança independente da manifestação do réu. Essa desistência só não vai ser válida se tiver já repercussão geral no mandado de segurança, né? Desde que a repercussão geral seja originária do próprio mandado de segurança, aí realmente vai haver a impossibilidade de desistir do MS. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu, com relação aos requisitos de admissibilidade, que não tem repercussão geral, que não pode o Supremo Tribunal Federal falar sobre os requisitos de admissibilidade, porque
matéria infraconstitucional. Então, isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, que eu gostaria de aproveitar para te perguntar ainda aqui, Cássio, porque, olha, já nosso tempo está super acirrado aí. Que é outro tema que você estuda muito, que é o amicus curiae. Se você entende que cabe amicus curiae no mandado de segurança. E depois eu vou passar uma questão aqui que os colegas estão fazendo aqui também. Então, eu acho que esse desafio, né, de saber, esse é o problema da nova lei velha, né? Ela repete, no fundo, o que a lei já dizia. Olha, se aplica o mandado de segurança no litisconsórcio, é isso. Bom, isso já se dizia, Pons de Miranda, nos seus comentários, já dizia, porque isso era uma razão de existir na época, mas nada disso sobre a aplicação de N outros institutos do CPC, seja o CPC antigo, seja o CPC atual, né? Fala lá, não cabe honorário de advogado. Ok, então não cabe, menos mal. Mas não fala nada sobre o 942 atual. Não fala nada sobre embargos de declaração. E nunca ninguém ousou dizer que não cabe embargo de declaração. Fala, não cabe agravo de instrumento porque não está regulado na lei. Mas nunca ninguém ousou dizer que não coubessem embargos de declaração, né? É uma contradição enorme e tal. Bom, eu sou daqueles que diz que amicus curiae cabe em qualquer tipo de processo, na medida em que se faça presente as razões, né, da intervenção deste especial interveniente. Olha, você tem lá um mandado de segurança paradigmático, ou um mandado de segurança que possa, de alguma forma, valer como, entre aspas, muitas aspas, precedente, né? Então, um mandado de segurança tributário, rumoroso, né? O envio impetrante caprichado de um lado, a AGU caprichadíssima do outro lado, por que não, né? Vai sair um repetitivo de lá, já aproveita o amicus curiae, entra. Lógico, aí a preocupação é fazer uma intervenção paritária. Então, entra o amicus curiae pró-impetrante e vamos identificar quem é que pode fazer as vezes de um amicus curiae pró-impetrado, pró-réu. Então, particularmente, não vejo problema nenhum, mas já vi N decisões dizendo que não cabe amicus curiae no mandado de segurança, porque ele tem rito célere, expedito, aquelas data vênias, desculpas de sempre. Né? Eu acho que cabe. Deve caber, né, Cássio? Então, assim, todos esses dispositivos do CPC, pelo que eu andei lendo aí, que você publicou, você entende que se aplica ao mandado de segurança. Esses novos dispositivos, então, ampliação objetiva da coisa julgada, a técnica de ampliação do julgamento do 942, novos mecanismos de cumprimento da decisão, tudo isso se aplica ao mandado de segurança, seu ver? Tudo se aplica. Porque a lei do mandado de segurança é absolutamente silente e é sempre aquela lógica. Em nenhum momento isto a pequeno mandado de segurança compromete celeridade nem nada. Até porque a Constituição não garante celeridade ao processo, ela garante eficiência ao processo. Então, se precisar demorar um pouquinho mais, por exemplo, um amicus curiae, pelo impetrante e pelo impetrado se manifestar, demora um pouquinho mais e você tem lá condições de ter uma decisão paradigmática muito mais estável, segura, íntegra, para vigorar, eventualmente como tese, né, a partir do mandado de segurança. O Pablo está perguntando aqui, Cássio, se cabe honorários advocatícios em fase de cumprimento da obrigação mandamental. Não cabe. Aí você tem a vedação expressa. Né? Eu, particularmente, acho que não é inconstitucional dizer que não cabe. A gente pode até lamentar, puxa, que pena, etc. Mas depois eu parei para pensar muito e fui estudar a original, a súmula 512 do Supremo, né, que é de 68, e os julgados que deram origem a essa súmula, alguns deles são, inclusive, à época, relatados, imagina, pelo grande ministro Moacir Amaral Santos, grande processualista da São Francisco, professor titular da São Francisco, Moacir Amaral Santos, né? Então, diz, não cabe, porque é uma forma de incentivar a impetração. Né? Tanto que existe um anteprojeto, que eu tive a liberdade de elaborar, à época lá do CPC, que eu estava na comissão, né? Mas aí o senador gostava de mandado de segurança, eu falei, senador, tem umas sugestões aqui, mandei lá um anteprojeto, deve ter sido arquivado já, mas que eu falava, então, olha, o ideal é que a gente mude a lei do mandado de segurança para dizer que não cabe honorários se perder, salvo uma fé. Sabe, algo parecido com a ação popular, com a ação civil pública, assim, para incentivar o controle jurisdicional dos atos administrativos, né? Porque isso é uma coisa que o advogado da prática observa, né? Não de maneira irresponsável, mas de maneira responsável. Bom, além de tudo tem essa vantagem, mas é por isso que eu digo, é um procedimento especial muito privilegiado. Em rigor, né, salvo, lógico, uma litigância de má fé, ninguém vai me condenar em custas nem nada, né? Em honorários e tal, é por isso.
Eu acho que não. Aí prevalece o 25 da lei. Não cabe, ponto. Infelizmente, Pablo, sinto muito aqui. A Daniela perguntou sobre o cabimento de embargos de declaração. O professor Cássio já falou que ele entende que cabe. O Aloysio está perguntando qual o alcance do mandado de segurança coletivo impetrado por sindicatos e associações. Isso é bem complicado, né? Isso, na verdade, é um grande problema do processo coletivo brasileiro como um todo, né? Veja, o ideal, né, se você olhar e levar a ferro e a fogo, o que o próprio Código do Consumidor, que é, né, que tá, o próprio Código do Consumidor que trata, né, do que é o interesse difuso, coletivo e individual homogêneo, seria a categoria, não propriamente os associados, os filiados, a categoria. E, ao meu ver, isso para o mandado de segurança coletivo é tão mais correto, porque o próprio Supremo já disse, ao meu ver corretamente, que aquela medida provisória 2180, quando dá nova redação, né, a Lei 9494, e diz que precisa haver autorização para impetração e tal, não se aplica ao mandado de segurança coletiva. Então, eu diria que é a categoria como um todo, independentemente do elo institucional. Aqui, em relação ao Pablo, é o seguinte, ó, não há cumprimento de sentença em mandado de segurança, não se aplica o artigo 85, parágrafo 1º, e prevalece o artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança. Embora eu não goste de dizer isso, mas me parece que é o correto dizer isso. E a sentença mandamental, né? Ela é auto-executável, não tem propriamente o cumprimento de sentença nem impugnação. Por isso que descarta o mandado de segurança, mesmo para o que seria o cumprimento de sentença. Quando a gente diz as técnicas de cumprimento, seriam essas medidas coercitivas que estão previstas aí no Código de Processo Civil, se teria aplicação ou não no mandado de segurança, mais nesse sentido, né? Exatamente. Não é propriamente cumprimento. Essa pergunta é boa. Se a apelação da denegação é recebida no duplo efeito, eu juro que é o que está escrito na lei. É o que está escrito na lei desde sempre. Mas todo mundo diz o contrário. Mas eu acho que sim. Quando ela é denegatória, tá. Mas, infelizmente, aqui está, né, do Luiz, né? Doutor, o problema é o seguinte, hoje a lei do mandado de segurança ela resolve o problema. Mesmo que você diga que tem efeito suspensivo, ela diz lá que a liminar cai com a sentença denegatória. Então está resolvido o problema. É efeito anexo da sentença, infelizmente. Então você tem que correr atrás de outra liminar perante o tribunal. Vai cair. O problema da live é isso, vai cair. A qualquer segundo isso. Por vai isso que cair. Eu queria, assim, já agradecer a participação de todo mundo, agradecer o professor Cássio, brilhante como sempre, foi uma oportunidade maravilhosa te receber aqui hoje, Cássio. A gente está imensamente grato, muito honrado com a sua participação, foi super esclarecedor, a gente falou sobre vários temas. Queria já me despedir, desejar aí que a gente possa se reencontrar em breve, que essa pandemia tenha um fim, e dizer que a gente é muito grato por todas as contribuições que você tem dado aí ao longo dos anos à Escola da Advocacia Geral da União, e dar suas palavras finais aí, que falta 1 minuto e 23 segundos para acabar você consegue ver. Você consegue ver, Roger. Obrigado, professora Rita Nolasco, mais uma vez, muito obrigado pelo honroso convite. Para mim é sempre uma honra, ainda mais para trabalhar, né, para tratar de um tema como esse, tema realmente da minha predileção, que é o mandado de segurança, e estou sempre às ordens aqui pelas lives, enquanto não for possível a gente retomar as nossas atividades normais, né? E agradeço, enfim, a todos os comentários, as palminhas, os smiles, os coraçõezinhos aí dos colegas aí do Brasil afora. Obrigado mesmo, estou às ordens. Cássio, querido, muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigado você. Próxima, se Deus quiser, que a gente possa se ver em breve. Abraço, Deus quiser, tchau, até mais, até logo. Tchau, tchau.